Bem, como último caso especial, então vamos falar sobre rendimento. Rendimento nada mais é do que o valor que você obteve pelo valor que você obteria caso tudo tivesse dado certo, ou seja, o valor teórico, né? Então eu coloquei ali como obtido dividido por teórico na nossa equação. Para fazer esse conceito aparecer aqui em um teste, eu peguei o melhor teste de taquimetria que eu tenho visto nos últimos anos, que é um teste da PUC de Minas Gerais. Ele diz assim: 30 gramas de hidrogênio reagem com 70 gramas de hidrogênio para produzir 51 gramas de gás amônia, ou de amônia, né? Qual o rendimento da reação? Então, o detalhe, eu já coloquei a reação balanceada aqui embaixo para vocês, mas o detalhe é que é um teste interessante porque para um aluno menos avisado, ele já vai causar um certo impacto, né? Porque ele fala que reage 70 gramas de nitrogênio com 30 gramas de nitrogênio, 70 gramas de nitrogênio com 30 gramas de hidrogênio, produzindo 51 gramas de amônia. Então, quem olha à primeira vista esse teste, o cara fica assustado porque ele pensa que não existe incógnita, né? Então, o que a gente pode perceber? Primeiro detalhe, pessoal, é que a gente tem que estabelecer dentro dessa equação química qual desses dois reagentes está em excesso. Ou seja, eu vou fazer a questão pelos 70 gramas de nitrogênio ou pelos 30 gramas de hidrogênio. Depois que eu decidi isso, então eu começo a desenrolar a segunda etapa. Então, vamos tentar fazer a primeira etapa, que é descobrir quem é o reagente limitante, ok? Então, como é que a gente faz para descobrir quem é o limitante? Você esquece o produto e pensa só nos reagentes. Então, a proporção é N2,3H2. Portanto, proporção de 1 para 3. 1 mol de nitrogênio são 28 gramas. É só pegar a massa molar na tabela. Então, 28 gramas está para 3 mols de H2. E o mol do gás de hidrogênio é de 2 gramas por mol. Tá? Então, como são 3 mols, 3 vezes 2. Então, eles reagem nessa proporção de 28 gramas de nitrogênio, que é 1 mol, para 3 vezes 2 gramas de hidrogênio, que são 3 mols de hidrogênio. Então, o que a gente faz? A gente coloca ou 70 gramas embaixo do 28 e acha um valor para comparar do hidrogênio, ou faz o inverso, coloca 30 gramas de hidrogênio e acha um valor do nitrogênio para comparar. O mais simples aqui é colocar 30 gramas de hidrogênio. E aí a gente vai encontrar aqui uma massa do gás nitrogênio. Bom, fazendo essa conta, então, pessoal, vai ficar massa do gás nitrogênio vezes 6 gramas é igual a 30 gramas vezes 28 gramas, tá? Então, a massa do gás nitrogênio vai ser 6 com 30, sobra aqui 5, e 5 vezes 1 grama com grama corta, e 5 vezes 28 dá 140 gramas de gás nitrogênio. Então, essa aqui é a quantidade que você poderia usar no limite de nitrogênio para reagir com 30 de hidrogênio. Então, poderia usar 140. E está usando quanto? 70. Então, está usando menos do que pode. Então, ele não é o excesso. Se ele não é o excesso, é claro que o excesso é o outro. Ou seja, é o gás hidrogênio. Ok? É claro que você pode também fazer de outra forma. Você pode novamente pegar esse N2 com H2 e fazer a mesma relação. Ou seja, 28 gramas desse está para 6 desse, ou 3 vezes 2 gramas. E ao invés de colocar aqui embaixo do 6 30 gramas, colocar 70 gramas no 28 e encontrar uma massa de gás e hidrogênio. E quanto que daria essa massa de gás e hidrogênio? Então, vai ficar 28 gramas vezes massa do hidrogênio é igual a 70 gramas vezes 6 gramas. Corta 1 grama com grama, então faz 70 vezes 6 e divide por 28. Então, a massa de gás e hidrogênio aqui vai dar exatamente 15 gramas. Então, essa é a quantidade que eu poderia usar de gás e hidrogênio para reagir com 70 de nitrogênio. Então, poderia usar 15. E quanto que está usando efetivamente? 30. Está usando além. É o excesso, eu desconsidero. Tá? Então, agora, pessoal, o que você vai fazer? Desconsiderando H2, você vai, então, agora apenas se preocupar com a relação entre nitrogênio e gás amônio. Tá? Então, vamos fazer isso aqui numa nova folha. Então, a relação de nitrogênio com o gás amônia é de 1 para 2. Então, a proporção nesse caso de 1 para 2. Em termos de massa, como é que a gente faz? A gente coloca 28 gramas para 2 vezes 17 gramas, ok?
Só que eu não estou usando 28 gramas de nitrogênio, eu estou usando 70. Então, o que eu faço? 70 gramas, isso aqui vai me dar uma massa de gás amônia. Fazendo, então, a multiplicação, você vai ter que a massa do gás amônia é igual a 70 gramas vezes 2, vezes 17 gramas, dividido por 28 gramas, ok? Grama cancela e essa massa de amônia, ela vai dar 85 gramas, certo? Essa aqui é a quantidade teórica que você estava esperando obter. Então, como é que a gente calcula o rendimento? O rendimento ele é calculado pelo valor obtido dividido pelo valor teórico. Na verdade, você não produziu 85 gramas, você produziu 51 gramas. Então, seria o que? 51 gramas dividido por 85 gramas. Corta, 51 por 85 vai dar exatamente 0,6 ou 60% de rendimento.